Fala pessoal, nós estamos aqui. Vamos abrir Lucky Block. Bora ver que vai demorar pra vocês. Não liga pra isso não. Aqui é uma bancada. 1, 2, 3. Eu só vou abrir os Lucky Blocks só quando eu bater 100 inscritos. Então, 1, 2, 3 e... Ué, já abri. Não deu mais não. Já veio coisa ruim. Carlo e... Mas... Foi esse. Esse lance no que bloco foi abrir. E é mentira, só quando tiver 100 inscritos. Então, tchau.